O Atalaia Fiel tem um canal de transmissão no WhatsApp para receber os vídeos todo dia e compartilhar a palavra de Deus com seus amigos e familiares. Link na descrição ou no código em tela. Continuemos agora com nosso estudo e que o Espírito Santo oriente nossos corações e ouvidos. A obra descreve um período muito sombrio, focado ali principalmente na Idade das Trevas. Um período em que o texto sagrado não era só ignorado, ele era ativamente suprimido. A narrativa constrói a ideia de que a Bíblia foi praticamente sequestrada das mãos do povo comum. E o argumento da autora não é apenas sobre censura literária, sabe? É sobre poder, né? Totalmente sobre poder. A palavra de Deus, dentro da lógica que o livro apresenta, é o único escudo real contra o engano. Faz sentido. Então, se a estratégia do mal é manter a humanidade na escuridão, o método mais eficaz é esconder essa luz embaixo de montanhas de tradições humanas. Tradições, superstições, rituais que as pessoas normais não entendiam direito. Exatamente. O livro defende com muita força que a verdadeira fé exige o exame pessoal das Escrituras. Não dá para terceirizar isso. Esse é o ponto-chave. A ideia de terceirizar a própria consciência para líderes religiosos, sacerdotes ou intelectuais é tratada no texto como um erro fatal. E é aí que entram umas histórias que, parecem roteiro de filme de ação. Eu fiquei fascinada lendo. O livro não fica só na teoria. Ele traz as pessoas de carne e osso que colocaram a vida na reta. Os reformadores. Isso. Figuras como John Wycliffe, que a história chama de a estrela da manhã da reforma. Ele olhou para o cenário ao redor dele e decidiu que a única saída era traduzir a Bíblia para o idioma comum. O que, na época, era considerado um crime gigantesco. Um crime que dava pena de morte. Sim, e a tensão do livro só aumenta conforme o tempo vai passando. A obra narra a experiência de Martinho Lutero, por exemplo. Essa parte é incrível. Ele era um monge extremamente dedicado, mas que vivia completamente atormentado pela própria consciência. Até que um dia, lá na biblioteca de um monastério, ele encontra uma Bíblia latina. E o detalhe visual que a autora traz é muito marcante. O livro estava literalmente acorrentado na parede. Acorrentado. É uma metáfora física perfeita pro que estava acontecendo intelectualmente com a sociedade. Exatamente. Sem dúvida. O livro relata que Lutero perdeu noites de sono lendo aquele texto acorrentado. E essa leitura solitária mudou a trajetória de todo o mundo ocidental. Mas a narrativa vai além, né? Traz também o William Tyndale na Inglaterra. Sim, Tyndale teve uma discussão histórica com um clérigo muito culto na época. Esse clérigo defendia abertamente que era melhor o povo ficar sem as leis de Deus do que sem as leis do Papa. Olha a audácia. E a resposta do Tyndale para isso é uma das minhas falas favoritas da história. Ele vira para essa autoridade religiosa e diz algo na linha de se Deus poupar a minha vida, em poucos anos eu vou fazer com que um garoto que empurra um arado saiba mais das Escrituras do que você. É uma declaração de intenções fartíssima. Ele estava falando sobre democratizar de vez o acesso ao sagrado. Essa é a essência do que a obra chama de a primeira fase da restauração. A batalha inicial era puramente pelo direito de ter e ler o livro. Mas o texto também usa exemplos reversos para provar esse ponto, né? Achei isso muito interessante. A Revolução Francesa ganhou um destaque enorme na narrativa. Sim, ela é usada como um estudo de caso. Um exemplo histórico do que acontece quando uma sociedade inteira rejeita esse texto sagrado de forma absoluta e institucional. É um contraste brutal com o que a gente estava falando dos reformadores. Muito brutal. A autora descreve como a França, ao longo de séculos, suprimiu ativamente os ensinamentos bíblicos e perseguiu quem tentava viver de acordo com eles. E o resultado não foi a tal iluminação que eles queriam. Longe disso. O resultado culminou na Revolução, onde a religião cristã foi substituída pelo que eles chamaram de culto da razão. Só que de razão não tinha muita coisa no final das contas. Pois é. A obra argumenta que, ao apagar a luz do texto original, a nação não encontrou a paz filosófica prometida. Encontrou o terror, a guilhotina, um ateísmo militante e um caos social absoluto. A tese dela é que a fundação moral de uma sociedade desmorona sem essa âncora bíblica. Exato. É o aviso histórico que o livro tenta passar. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante para nossa análise.
Porque o capítulo 26, que é o coração da nossa discussão hoje, diz que devolver a Bíblia para o povo foi só o começo de tudo. Foi o primeiro passo. Isso. Porque quando as pessoas finalmente começaram a ler o texto com os próprios olhos, elas descobriram coisas que batiam de frente com as práticas que elas faziam há séculos nas igrejas. E o foco principal dessa descoberta que o livro aponta se volta para a lei de Deus, os 10 mandamentos. A narrativa defende com unhas e dentes que essa lei é a transcrição literal do caráter do próprio Deus. Logo, a lógica é, se Deus não muda, a lei dele também não pode mudar. O que é fascinante aqui é como o texto constrói um argumento muito metódico sobre isso. A obra não trata os mandamentos como se fossem apenas conselhos antigos e ultrapassados. Não mesmo. Eles são tratados como o código de conduta inegociável de todo o universo. E no meio de todo esse código, a autora aponta para uma coisa que estava lá, escondida à vista de todos esse tempo todo. O quarto mandamento. Isso. O mandamento que institui a guarda do sábado, o 7º dia. O livro eleva esse mandamento específico a um status muito fascinante. Ele não é apresentado só como uma regrinha de descanso semanal. Ele é o selo da lei divina. O selo de autenticidade. Exato. E deixa eu tentar visualizar isso para quem acompanha a gente, porque a palavra selo pode parecer meio abstrata hoje em dia, né? Sim, hoje a gente resolve quase tudo com assinatura digital. Pois é, um clique está assinado. Mas pensando na antiguidade ou até hoje num contexto jurídico mais formal, imagina um decreto presidencial. Se chega um papel qualquer na sua mesa dizendo proíbe-se tal coisa, você não vai dar muita bola? É só um pedaço de papel. Mas, se no fim dessa página tem um carimbo oficial, um selo do Estado, a coisa muda. E esse selo tem que ter 3 coisas essenciais: o nome do governante, o título dele, tipo presidente da República, e a área de jurisdição dele, que seria o território nacional. Tendo isso, o papel passa a ter peso de lei. A ideia do livro é que o sábado funciona exatamente assim nos 10 mandamentos. Olha, essa é uma analogia excelente para explicar o argumento da autora. Em documentos antigos, um selo real exigia exatamente esses 3 elementos para validar qualquer lei que fosse promulgada: nome, título e domínio. E como isso se aplica ao mandamento? O livro demonstra que, se a gente olhar detalhadamente para os 10 mandamentos, o quarto é o único que contém a credencial completa do legislador. Ele identifica o Senhor teu Deus, que é o nome. Ele diz que ele é o Criador, que fez as coisas, fez os céus e a terra, que seria o título de autoridade. E demarca exatamente os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O território, o domínio. Exatamente. Se você remover esse mandamento específico do meio do texto, a lei inteira perde a identificação clara de quem a promulgou. O selo é quebrado. Então, dentro da lógica da obra, guardar esse dia específico, o sábado, é basicamente um reconhecimento de jurisdição. Sim. É a pessoa dizendo através da ação dela: eu reconheço a autoridade de quem fez o universo. E é aí que o grande conflito dramático entra na história. O livro analisa o percurso histórico e afirma que o poder papal, ao longo dos séculos, assumiu a prerrogativa de alterar esse dia de descanso. Mudando do 7º dia para o primeiro dia da semana, o domingo. Isso. E o ponto crítico é que, segundo o texto, a Igreja fez isso baseando-se única e exclusivamente na sua própria autoridade eclesial, e não em um mandamento bíblico claro. Para a obra que a gente está estudando, isso passa longe de ser um mero ajuste de calendário, né? Muito longe. É descrito literalmente como um ataque direto ao selo de Deus, uma usurpação do direito que pertence única e exclusivamente ao Criador de ditar como as suas criaturas devem adorá-lo. O que nos leva à base profética que o livro usa para convocar as pessoas hoje. E eu confesso que é uma parte muito poética do texto. É o trecho de Isaías, certo? Isso. O texto cita o profeta Isaías no capítulo 8, versículo 16, que diz assim: sela a lei entre os meus discípulos. Uma convocação clara. A imagem que se forma na mente é a de um mundo onde a lei foi adulterada, o selo foi arrancado pelas tradições humanas ao longo da história, e agora os discípulos modernos recebem essa tarefa gigantesca de recolocar o selo no lugar.
E isso introduz o aspecto devocional profundo do capítulo 26. A autora não está propondo para quem lê um debate acadêmico e frio sobre qual dia da semana é o certo. Não é um jogo de curiosidades teológicas. Tem um peso espiritual enorme. Sim, ela se volta para o capítulo 58 de Isaías, que traz uma linguagem belíssima sobre o conceito de restauração. A profecia chama os fiéis de reparador de brechas e restaurador de veredas. Nossa, eu adoro essa imagem do reparador de brechas. Dá aquela sensação de você estar lá, consertando um muro antigo e imponente que serve para proteger uma cidade inteira. Ou arrumar um caminho de pedra que se perdeu no meio do mato com o tempo. Isso, exatamente. O texto está sugerindo que existe uma quebra estrutural na relação da humanidade com o divino. Uma rachadura enorme nesse muro moral, que precisa ser tapada com urgência. E a brecha, segundo a visão do livro, foi feita diretamente na lei de Deus, quando o sábado foi deixado de lado pela cristandade. A missão de restaurar essa vereda exige a coragem de voltar a trilhar o caminho original que foi abandonado. Mas tem um detalhe importante aí na questão devocional. Qual? A autora faz muita questão de enfatizar, usando as próprias palavras lá de Isaías, que não se trata de transformar o dia de descanso em um fardo pesado, sabe? Num legalismo chato. Com certeza não. O chamado, segundo as escrituras citadas, é para afastar o pé de profanar o sábado e passar a chamá-lo de deleitoso e santo dia do Senhor. Há uma ênfase imensa no texto em encontrar verdadeira alegria e conexão espiritual nessa obediência. Não é sobre cumprir tabela para bater ponto no céu. É sobre honrar de coração o memorial da criação. Mas aí surge aquela pergunta bem óbvia, e eu acho fantástico que o próprio livro não tenta fugir dela em momento algum. A pergunta de $1 milhão. É essa mesmo. Se a gente está lendo isso hoje, a primeira reação natural de quem acompanha a narrativa é questionar: bom, se isso é algo tão explícito na Bíblia, por que os nossos grandes líderes religiosos não ensinam isso abertamente? É o que qualquer um pensaria. Por que os pastores que têm doutorados, teólogos super famosos, por que todas as pessoas incrivelmente cultas da nossa sociedade estariam redondamente erradas e só um grupo menor estaria certo? O livro ataca essa objeção de frente e a resposta que ele dá entra muito fundo na psicologia humana e na forma como a gente lida com o status. E qual é o argumento central dela para isso? A autora argumenta que Deus, de forma muito consistente ao longo da história humana, acaba escolhendo pessoas simples para liderar grandes movimentos de verdade. Não porque ter intelecto seja algo ruim, eu imagino. De forma alguma. A educação é super valorizada, mas porque a erudição frequentemente traz a reboque um tipo de orgulho acadêmico que é muito perigoso para a vida espiritual. Ah, é a velha armadilha. A pessoa acha que, porque leu todos os grandes filósofos e teólogos alemães do século XIX, ela não precisa mais sentar como um aluno humilde diante do texto sagrado. Precisamente. O texto sugere que os grandes eruditos tendem a confiar tanto nos credos das suas próprias instituições e na complexidade das suas elaboradas filosofias teológicas que eles perdem o que o livro chama de um coração ensinável. Coração ensinável. Essa é uma expressão bonita. É muito forte. Eles tentam a todo custo harmonizar a leitura da Bíblia com a conveniência social, ou com as teorias da época. E nesse processo, acabam ficando cegos para verdades que são muito claras e diretas. Por outro lado, as pessoas que buscam a Deus com humildade acabam tendo uma vantagem. Segundo a obra, sim. Pessoas simples que estão dispostas a obedecer, independentemente do custo social ou econômico, conseguem ver a luz de forma muito mais nítida. O argumento é que a humildade é o pré-requisito absoluto para a verdadeira erudição espiritual. Então, trazendo para a nossa realidade, o que tudo isso significa na prática? Porque até agora a gente falou bastante de história da igreja e de conceitos teológicos. Certo. Mas qual é a grande aplicação para quem acompanha essa jornada e está tentando viver a própria fé hoje? A autora resume essa atitude prática de uma forma que eu considero brutalmente clara. Tem uma frase específica, né? Devemos escolher o certo porque é certo e deixar as consequências com Deus. Uau! Isso exige um nível de desapego que a gente honestamente raramente vê por aí.
Deixar as consequências com Deus é abrir mão do controle. E se a gente conectar isso com o panorama geral que o livro pinta sobre os últimos dias da história humana, o peso dessa frase fica ainda maior. Como assim? O texto projeta que os grandes reformadores do passado valorizavam a verdade revelada mais do que as suas propriedades, mais do que as suas amizades de infância e até mais do que as suas próprias vidas físicas. O Lutero e o Tyndale sabiam bem disso. E a premissa para a nossa época é que esse exato mesmo espírito de sacrifício será exigido novamente em uma crise futura. O argumento é que usar aquela velha desculpa de mas a gente sempre fez assim, ou é muito mais conveniente agir como a maioria age, nunca foi uma justificativa aceitável no tribunal divino. Exato. A ignorância voluntária, quando a evidência é colocada limpa e clara na mesa, é vista pela autora como uma rejeição ativa da verdade. É aquele exemplo super didático que a própria autora dá do viajante na encruzilhada. Esse exemplo é ótimo. Se você chegar num cruzamento numa estrada desconhecida, aí tem uma placa gigante, bem legível, apontando qual é o caminho correto. Mas você decide ignorar a placa. Isso. Ignora a placa só porque a outra estrada parece estar mais bem asfaltada, mais fácil de andar, ou simplesmente porque está todo mundo indo por ela. Vai acabar mal. Você pode até ser uma pessoa muito sincera na sua caminhada. Pode caminhar com a melhor das intenções. Mas você vai parar no destino errado de qualquer jeito. A sinceridade sozinha não altera o destino geográfico de ninguém. E essa é a tensão constante que atravessa todo o livro, sabe? A autoridade e o peso da multidão versus a coragem e a convicção pessoal baseada nas escrituras. E isso levanta uma questão importantíssima sobre a natureza do grande teste final da humanidade que a obra descreve. Sim, o grande clímax da narrativa. O livro fala muito sobre esse teste final e aqui entra um termo que a gente precisa abordar com muito cuidado para quem nos ouve, porque gera muita confusão. Fique à vontade. A narrativa menciona o termo a marca da besta. E espera aí, vamos dar uma pausa rápida aqui, porque essa é uma frase muito pesada e que vem super carregada de bagagem da nossa cultura pop e de filmes de ficção. É verdade. Tem muita gente que, quando escuta isso, já pensa em microchip implantado na pele, código de barras no pulso, uma tatuagem visível na testa. Teorias da conspiração modernas. Exato. Como exatamente a autora define essa tal marca da besta dentro desse contexto puramente teológico e histórico que a gente está analisando? Esse é um ponto excelente para esclarecer. A ficção científica e o cinema acabaram tomando conta desse termo no imaginário popular. Totalmente. Mas dentro do escopo teológico estrito de O Grande Conflito, a marca da besta não é um objeto físico, não é um chip de silício e não é um selo literal estampado na pele de ninguém. Tá. E o que é então? O livro a define de forma bem clara como um símbolo de lealdade. Lembra do selo de Deus que a gente acabou de discutir há pouco? Sim, representado pelo descanso no sábado como um ato de obediência e reconhecimento da autoridade do Criador. Exatamente. A marca da besta é apresentada no texto como o exato oposto desse selo. Uma contrafação. Isso. É a submissão voluntária ou forçada a uma instituição puramente humana que tentou alterar a lei original de Deus. Especificamente, segundo o livro, é a aceitação do domingo como dia de guarda, quando isso for imposto por meio de decretos civis e religiosos que vão contra a consciência individual. Então, no fim das contas, é uma questão puramente de lealdade intelectual e espiritual. É a mente e as ações práticas da pessoa se alinhando com a tradição humana imposta pelo Estado, em vez de se alinhar com o texto bíblico original. É brilhante como você resumiu. É exatamente essa a tese. O livro projeta que a grande batalha final não será bélica. Não será com tanques, mísseis e exércitos físicos rolando pelo mundo. Será uma guerra travada na consciência. Uma guerra sobre a consciência. O texto prevê que envolverá uma pressão econômica terrível, além de pressões sociais e legais severas. Tudo desenhado para forçar as pessoas a ignorarem a lei divina e se curvarem a uma ordem humana. Nessa crise iminente que a obra descreve, cada ser humano no planeta será empurrado para um canto e forçado a decidir. A grande escolha. Eu obedeço aos mandamentos originais do Criador e com isso enfrento o boicote, a fúria e as sanções da sociedade,
ou eu me submeto à autoridade humana para poder comprar, vender e viver em paz superficialmente. É um dilema terrível. A coragem que a autora pede e que a Bíblia exige, segundo ela, não é mais apenas a coragem de enfrentar a fogueira ou a espada como os mártires faziam no passado. É outro tipo de resistência. Sim, é a coragem moral, muitas vezes silenciosa e solitária do dia a dia, de se manter firme e inabalável em uma verdade que de repente se torna extremamente impopular e até ilegal. E o verdadeiro reavivamento, pelo que a gente leu do texto, nunca vai ser medido por emoções fortes num culto de domingo ou de sábado, né? Mas sim por essa obediência inabalável, alegre e consciente, mesmo debaixo de uma pressão social esmagadora. O teste é prático, não apenas emocional. Dá para ver porque a leitura atenta desse capítulo 26 é tão impactante e formadora de caráter para quem adota essa visão de mundo. É uma visão de mundo que demanda muita resiliência. Fazendo um resumo rápido da nossa imersão de hoje para quem nos acompanha, a gente começou lá atrás, olhando pelo retrovisor, vendo o sangue derramado para que a Bíblia chegasse traduzida nas nossas mãos e não ficasse para sempre acorrentada na parede de pedra de um monastério. Uma luta histórica e vital. Depois nós exploramos a ideia central de que a palavra é a única defesa real contra o engano institucional. Entramos fundo na mecânica da lei divina. E como o sábado funciona como esse selo oficial. Exato, o selo que autentica a autoridade inquestionável do Criador. E como a mudança arbitrária desse dia, ao longo dos séculos, é vista pelo livro como a maior quebra histórica de todas. A tal da brecha no muro. Isso. E finalmente chegamos no núcleo emocional e devocional do capítulo 26, que é esse chamado vibrante e urgente para que as pessoas comuns de hoje sejam as reparadoras de brechas. Pessoas tendo a ousadia e a coragem moral de rejeitar o conforto quentinho da tradição para poder escolher o que é certo perante a própria consciência, custe o que custe na sociedade. É uma jornada e tanto de análise. E vale a pena reforçar para nossa audiência o aviso que a gente fez lá no início da nossa conversa. Muito importante relembrar. O grande valor de mergulhar em um texto literário e teológico com argumentos tão densos, polêmicos e específicos não exige de maneira alguma que a pessoa que está nos ouvindo se converta à teologia apresentada. A gente está aqui para aprender e expandir a mente. O grande proveito aqui é cultural e intelectual. É entender de verdade os motores silenciosos da história religiosa. É fascinante observar como a convicção profunda de que um texto antigo contém a voz literal e imutável de Deus foi capaz de moldar revoluções inteiras no passado. Como inspirou pessoas absolutamente comuns a desafiarem impérios poderosos. Sim. E como ainda hoje, essas mesmas ideias propõem uma resistência muito real e palpável contra o conformismo perigoso de simplesmente seguir o fluxo da multidão. Estudar e debater essas ideias ajuda a gente a entender os dilemas de consciência que atravessam a experiência humana já faz milênios. Aquela frase, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E para amarrar tudo isso que a gente explorou com tanto detalhe, eu quero deixar algo para quem nos ouve ficar pensando ao longo do dia de hoje. Uma provocação final. Exatamente. O texto maravilhoso que a gente analisou hoje bate muito na tecla de que o grande teste decisivo da nossa jornada não vai ser uma prova de teologia dificílima e cheia de pegadinhas acadêmicas. Graças a Deus, né? Porque senão muita gente estaria perdida. Pois é. Vai ser algo extremamente prático. Uma escolha simples e crua de lealdade no nosso dia a dia. Então pensa bem com a gente. Se 1000 anos de tradição ininterrupta, a opinião unânime dos seus amigos, o consenso absoluto da mídia e a voz esmagadora da maioria apontam firmemente para um único lado, uma pressão gigantesca. Mas uma leitura simples, direta e honesta da fonte original aponta para o outro lado completamente diferente. Quem é que fica com a sua lealdade final? É um conflito muito íntimo. E trazendo isso para um aspecto ainda mais amplo da nossa vida. Quantas e quantas coisas na nossa sociedade hoje, na nossa cultura moderna, no nosso jeito de viver, nós defendemos cegamente como verdades absolutas e inquestionáveis, quando, no fundo, se a gente cavar um pouquinho,
podem ser apenas hábitos muito antigos que ninguém nunca teve a ousadia de parar e questionar de verdade. Fica aí o questionamento para levar para a vida. Fica a reflexão pesada para quem nos acompanha. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima análise. Até a próxima.